Paz do Senhor, irmãos. Boa noite, são 11h30 já. Eu estava deitando e o Senhor me fez lembrar, né? Estava me preparando para deitar, me fez lembrar que Ele mandou desde cedo mandando. Eu falei, meu Deus, eu não posso deixar passar do dia, né? Da meia-noite para falar. E aí o Senhor mandando eu falar a respeito de a ira que o homem está provocando no coração dele. Deus se encontra irado, irmãos. Nós estamos correndo um sério risco de Deus permitir que o inimigo se levante para provar essa nação. Pessoas brincando de cristão, pessoas provocando a ira de Deus. Todos os tempos, irmão, em todos os tempos, o Senhor tratava com o povo dele, quando ele queria santificar, purificar, colocar numa certa posição, ele permitia o inimigo se levantar contra, porque o homem não dava ouvido para Deus e Deus tinha que permitir o inimigo se levantar contra. Aqui no livro de Isaías 29, fala, porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com o seu... aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, e uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Ele está irado, irmãos. Aí muitas vezes, né, a gente está esperando, o Brasil inteiro esperando uma providência de Deus. Aí faz um auê, um oba-oba, né? Um dia, dois. Acha que só por aí já dá para Deus se mexer, para Deus fazer alguma coisa. As pessoas não querem compromisso com Deus, querem viver a vida hoje como se fosse... tudo bem, do jeito que eu estou vivendo hoje, está bom, eu não mato, não roubo, não faço isso, aquilo, mas só não é isso que Deus espera do povo, chamado povo dele. A gente se alegra quando fala, Brasil é um país mais religioso, mais assim que tem. O Brasil é um país que tem muitos evangélicos, temos mesmo. Hoje tem, irmãos, mas se for peneirar para conseguir sair do meio do povo evangélico, alguns cristãos, é muito fácil, só pegar uma peneira e peneirar, e o que ficar em cima é que é cristão. Mas não acha. Tá complicado, porque para ser um cristão na presença do Senhor, tem que ser como aquele fala. Ele está falando que as pessoas honram ele com a boca, com os lábios, mas o coração está longe. É melhor não abrir a boca para honrar a Deus, da boca para fora, do que não honrar. Era melhor não honrar, ficar num canto, do que honrar da boca para fora. Em todos os tempos, irmãos, Deus, quando irava com o povo, ele levantava, a Bíblia fala, ele suscitava inimigos. E quando ele levantava inimigos, não tinha quem escapava. Quando ele falava, vou levantar inimigo para tratar, porque eu quero tratar com vocês, não escapava. Mas quando ele via que a luta, o inimigo estava vindo por contra o povo de Israel, Deus dava grandes livramentos, Deus venceu grandes batalhas, para o homem não precisar nem se mexer. Ele venceu. Ele vencia, sempre venceu, nunca lhe perdeu batalha. E aí, quando era inimigo que Deus permitia, que nem tem muitas passagens, irmãos, tem passagem ali quando Deus ia levar o povo, ele queria tratar com o povo, ele falou que vou levar vocês para Babilônia, eu vou levantar os babilônicos e vou levar vocês para lá, para me tratar com vocês. Lá vocês podem construir casa, morar, plantar, colher, casar, dar em casamento, mas lá... Vou mostrar para vocês como é viver no meio do povo pagão, um povo difícil. E aí, quem não quiser ir, não vai, mas se ficar aqui vai morrer. E morria mesmo. E aqueles que ficavam bem lá. Foi na época que Daniel foi também levado cativo para lá. E agora não está diferente, só que agora Deus não está levantando inimigo lá fora. Deus vai levantar o próprio inimigo dentro do nosso próprio país para tratar com o povo chamado evangélico. Por isso eu venho pedir através dessa live, você que não está dando um de evangélico, lembra que não adianta honrar Deus da boca para fora.
Se você fala, eu sou evangélico, mas você não está realmente sendo obediente à palavra do Senhor, respeitando os mandamentos do Senhor, obedecendo da maneira que... E não adianta falar, mas eu não mato, eu não roubo, eu não faço isso, não faço aquilo. Não é isso. Tem que separar, tem que fazer como Paulo falou. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer o que eu quiser, mas não quero fazer, não vou fazer para não entristecer a Deus. Então é a mesma coisa hoje, irmãos. Nós estamos correndo um certo risco, um grave risco, que nós venhamos voltar o coração para Deus nesses dias, nesses 3 últimos dias, clamar a Deus a misericórdia dele, de verdade, de verdade. Não adianta falar, vão reunir os irmãos lá para nós orar, e depois que ora, de repente vai ter um churrasquinho e tal. Não é isso que Deus quer. Nós vamos ter que se voltar para Deus, fazer como Josafá, quem lê a Bíblia sabe. O que está sendo meio difícil hoje é que ninguém está lendo Bíblia. E a Bíblia, Jesus mesmo falou que nós erramos por falta de conhecimento. Nós erramos porque nós não examinamos a Escritura. Josafá, quando ele viu o inimigo vindo e ele não tinha nada a ver com aquela guerra, o inimigo estava vindo contra ele, Deus falou, Josafá, não se preocupe, só ora, põe os músicos, que eu vou vencer, essa guerra é minha, não é tua. Eu vou vencer. Mas hoje nós sabemos que nós estamos uma guerra travada aí fora, irmãos, e é o inimigo, é homens de Deus contra homens de Satanás. E aí, para ser homem de Deus, tem que estar nos parâmetros de Deus. Os que estão nos parâmetros de Satanás, eles estão fazendo direitinho para Satanás. E já os que é do lado de Deus não está fazendo não. Está falando que nós vamos vencer porque Deus está com nós, mas para Deus estar com a pessoa, é meio complicado. É meio complicado aos olhos do mundo. Porque tem que haver uma ligação com Deus, um contato direto com Deus, tem que estar ligado ali na direção que Deus falar, faz assim, que assim vai dar certo, não faz assim, porque aí se você fizer assim, você não tem nada a ver comigo, se você fizer assim, você não vai estar nos meus parâmetros, e eu não vou socorrer ninguém dessa maneira. Para socorrer a mim tem que ter um compromisso com Ele, para Ele socorrer tem que ter um compromisso com Ele, irmãos. Então, cuidado, né? Nós não sabemos o que pode acontecer, nós não sabemos porque é uma coisa que está no oculto, que só bobo que não vê que tem uma força oculta trabalhando, então nós precisamos desesperadamente de que Deus faça. Mas para Deus fazer, nós precisamos ter compromisso com Ele. Para Deus fazer, nós precisamos ter aquela condição de falar, meu Deus, faz para mim. Ele vai olhar para aqueles, você não quer saber de mim, por que eu tenho que responder por você? E quando ele responde também, é para poder depois tratar. Então, irmãos, temos que vigiar nesses 3 últimos dias, pede a direção de Deus, ore, porque, irmãos, basta um fiel na terra orar para Deus fazer, que quem lê a Bíblia sabe o que Abraão pediu, para salvar o sobrinho dele lá de dentro de Sodoma e Gomorra. Mas aí era Deus que queria tratar com Sodoma, ele queria destruir, porque ele não suportava mais. Ele fez, ele ajudou. Em vários, Josafá orou, ajoelhou, Josafá foi sozinho no templo, ajoelhou e Deus deu a instrução para Josafá. O que era para ele fazer para vencer aquela batalha, aquela guerra. E ele fez, do jeito que Deus determinou, ele fez. Teve outras passagens que o líder que estava na frente, o povo estava guerreando, e o líder tinha que ficar com a mão levantada, que enquanto ele tivesse com a mão levantada, eles venciam a guerra. Então não precisa ser milhares de pessoas falando, vamos jejuar, vamos orar, vamos fazer isso, aquilo outro. Não, porque nem todos vão estar com o mesmo compromisso. Então aquele que consegue, aquele que sabe que chegar esse vídeo até você, e você sabe que você tem condição de falar para Deus, Deus, tem misericórdia do nosso país, porque não basta, irmãos, ponhar lá no Facebook, Deus vai fazer, né? Deus vai ser assim, e Deus vai fazer, porque Deus é Deus, porque Deus está com nós, Deus está com o presidente, Deus está com não sei quem. Não basta, Deus está nem aí com o Facebook. Nessas mensagens de Deus falou assim, nem tudo.
Quem tem um contato, tem uma, assim, aquela intimidade com Deus, sabe que não é bem assim que as coisas estão acontecendo. Então vamos, né? Vamos orar. Eu levantei um período de oração aqui 6 da manhã, no sábado, 6 da manhã no domingo. E nós vamos orar amanhã e vamos orar domingo. E nós faz tempo já que a gente está orando. Então nós temos colocado a nossa pátria. Porque está em jogo o nosso país. É como aqueles homens lutavam, que nem eu estou falando de Josafá. Josafá, ele teve ele viu que a guerra era terrível, ele ficou sabendo que o inimigo estava vindo, ele fez o quê? Ele foi para o templo orar. Ele foi para o templo orar, e ele orou e apresentou para Deus, e depois ele voltou lá para orar de novo, e Deus deu a estratégia para ele, como que ele ia vencer essa luta. Não se preocupe, Josafá, a luta é minha, eu vou vencer, que eu não mandei ninguém vir contra você. Porque quando Deus mandava, não tem quem escapava. Quando o rei estava no projeto de Deus, estava na intimidade com Deus, estava ouvindo Deus, Deus livrava ele. Hoje não precisa ser diferente, pode ser dessa maneira também. Só que hoje a diferença é que o povo também do país, muitos estão brincando de ser crente até o diabo é, né? De ser cristão, mas não querem compromisso. Então daí aqueles que não têm compromisso, irmãos, foi colocado um apelido de evangélico. O ser evangélico é que professa o evangelho, fala do evangelho, prega o evangelho, isso é evangélico. Mas só pregar foi uma ordem que Jesus deu. Vai e prega, é para todos. Agora, comunhão com Deus é para poucos. É como ele falou, outra vez vereis a diferença do que serve a Deus e o que não serve. Então, lá no finalzinho está falando, se você está limpo, fica mais limpe-se mais. Se você tá justo, faz mais justiça ainda. Então, quer dizer que não basta ser hoje, eu sou hoje, e amanhã já é outra coisa. Então hoje tem que ser cristão, hoje tem que prosseguir sendo cristão, tem que ter comunhão, tem que ter compromisso com o Senhor, tem que ter intimidade com Jesus. Você que está ouvindo e tem essa intimidade com Jesus, faça isso. Daqui 2 minutos basta como se diz, de tempo. Claro que não, vai ajoelhar 2 minutos, ou mal o joelho não já é 2 minutos, mas assim, eu digo 2 minutos no sentido de pouco tempo, e nós temos pouco tempo, estamos na reta final, e nós precisamos que o Brasil entre num projeto, num propósito, mas não brinca, porque Deus conhece o coração. Deus conhece o coração, é o que ele falou aqui, né? Porque eles me honram, se aproximam de mim, e aqui essa palavra, irmãos, foi uma profecia sobre Judá infiel, e o livramento depois. Ele despertou o profeta para falar, olha, Deus falou que vai castigar. Aqui ele fala assim, eu vou cercar esse arraial, eu vou sitiar, eu vou pôr inimigos, vou pôr tranqueira contra eles. Eu vou fazer essa terra aqui ficar uma terra, ainda falou bem assim, irmãos, ó, essa terra será abalada, falarás debaixo da terra, e a tua fala desde o pó sairá fraca, e será a tua luz debaixo da terra como a de um feiticeiro, e a tua fala assobiará desde o pó. Uma profecia contra o povo de Judá naquela época, porque eles estavam teimando em fazer contrário à vontade de Deus, e Judá era o povo de Deus, a descendência de Jesus. E aí ele falava, ele foi falando ainda fala um monte de coisa, quem quiser lê depois aí, né? E aí ele chegou aqui onde nós falamos, só que daí tem a promessa do livramento, porque em todos os tempos, quando o homem via que ele estava terrível, ele se humilhava. Aí tem, né, lá, acho que aqui está Isaías mesmo, que fala assim, esse meu povo, não, é lá no começo, quando Salomão ungiu o templo, Deus falou assim, meu povo se humilhar e orar e me buscar, quando me buscar de todo o coração, eu ouvirei. Então essa é a palavra-chave. Você que vai ver esse vídeo, se vendo nesse período, eu vou já, né, enviar. E se você vê, ouvir, né, eu falando aqui, ver, faça isso. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, quando me buscar de todo o coração, eu ouvirei e sararei essa terra.
Então, aquele povo, né? Eu não digo evangélico que é evangélico que vive no oba-oba, que as mulheres vestem qualquer coisa, estão com o corpo seminu, falando que é evangélico, estão todas maquiadas, cheias de joias, cheias de... Não adianta falar que isso que não está no projeto de Deus. Então, aí você... Não adianta falar que eu vou me humilhar mesmo, porque a primeira humilhação que você vai fazer, Deus vai arrancar de você tudo isso. Pode ter certeza. Mas aqueles que estão no coração, a humildade, para se humilhar, se colocar na presença do Senhor, se humilhar e buscar Ele de todo o coração, Ele vai ouvir a nossa oração. Então, a gente vai estar amanhã cedo, a gente vai estar orando 6 horas da manhã, e nós vamos apresentar para o Senhor e vamos buscar isso daí, se humilhar na presença do Senhor, para que o Senhor venha ter misericórdia de nossa vida, no decorrer desses dias. Precisamos da misericórdia do Senhor. Temos que buscar a misericórdia do Senhor. Amém? Eu vou fazer um minutinho de oração, que já está um tempo, daí fica ruim de postar esse vídeo. Mas vamos orar então. Pai de poder, Pai de misericórdia. Neste momento, Deus amado, Deus querido, Senhor, meu Deus, que consegui, meu Deus, colocar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, eu passar nesse vídeo. Senhor, meu Pai, que aquele que ouvir, faça com que o coração venha trabalhar, venha mover, meu Deus, para se humilhar na Tua presença, para buscar a Tua presença no decorrer desses 2 últimos dias, para que o Senhor venha trabalhar, meu Pai. Deus, tenha misericórdia de nossa vida, tenha misericórdia do nosso país, tenha misericórdia, meu Deus amado, de nossas vidas, porque sabemos, ó Pai, sabemos, meu Deus amado, que é um momento crítico, é um momento, meu Deus, que nós temos que vencer, meu Deus amado, o mal, Senhor, porque sabemos que forças estranhas, força do mal tem, meu Deus, pairado sobre esse país, mas venha repreender, venha, meu Deus, fazer a grande obra, é o que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Tem misericórdia das pessoas, meu Pai. Faz com que as pessoas tenham um coração voltado, venham mover para estar se humilhando e se colocando diante de Ti. Aqueles que dizem que são filhos seus, aqueles que te chamam pelo Teu nome, aqueles que falam, sou servo do Senhor Deus de Jacó, o Deus de Israel, o grande Deus eu sou. Senhor, tenha misericórdia e faça a Tua obra, é que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém?